Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora que assistem esse vídeo. Meu nome é Carlos Alberto Ngive, sou professor de História aqui em Moçambique. Estou lecionando 2 ciclos do ensino secundário. O primeiro ciclo que vai de 8ª, 9ª a 10ª. Aqui trabalho com crianças de 14 anos a 16 anos. O segundo ciclo já é de 11ª a 12ª classe, que é um ciclo pré-universitário, onde vamos preparar as crianças para ingressar no ensino superior. Aqui trabalho já com crianças de 17 a 18 anos. Eu acho interessante a questão que tenho de responder aqui o que significa dar história em Moçambique. Eu acho super interessante isto, não é? Acho interessante primeiro por ser professor e não só, também por ser professor de história. Como professor, eu acho que é uma grande responsabilidade que nós temos, porque trabalhamos com crianças, não é? E incutimos nessas crianças alguns valores, um estilo de vida. Portanto, somos responsáveis de criar uma sociedade dentro de uma certa nação. Portanto, o estilo de vida que essas sociedades em parte vão assumir são estilos de vida que os professores em parte foram responsáveis de incutir. E esta responsabilidade vai a crescer mais, principalmente quando se trata já de ser professor de história, principalmente aqui em Moçambique. Estou a dizer principalmente aqui em Moçambique porque dar história aqui em Moçambique é muito... É uma grande responsabilidade pelo fato de Moçambique recentemente ter passado por uma experiência amarga, não é? A experiência colonial, e portanto dar história leva-nos a entrar na sala de aula com a noção até do próprio tempo moçambicano, em questões até da cultura, a forma como esta cultura foi construída nesse próprio tempo, não é? Olhamos, por exemplo, ao primeiro tempo em que a transmissão dessa cultura era feita tradicionalmente no seio familiar, pelos mais idosos, indivíduos capazes de transmitir essas culturas, que no período colonial verifica-se a desconstrução dos valores que essa criança tinha, não é? E portanto traz-se uma trilogia em que essa criança era obrigada, não é, a assumir uma fé nova, a fé cristã, não só a conceber uma cultura nova, a cultura europeia, e em parte a ser preparada para saber servir ao colono em termos de trabalho, simplesmente isso. E esta educação era muito limitada. O estudante simplesmente devia só aprender a ser um instrumento nas mãos dos portugueses. Portanto, hoje ensinar significa não só ensinar hoje, como trazer os valores que foram ofuscados no período colonial para esse estudante. Nós ensinamos na sala de aula, como professor de história, não é, esta noção do tempo e não só a noção dos próprios acontecimentos que vão decorrer neste tempo. E fazendo isto, nós vamos permitindo que este estudante, olhando o passado, possa aprender dele, não é? E construímos no estudante, enquanto fazemos isso, a sua identidade. A história, na verdade, como uma cadeira social, vem construir a cultura, vem construir as identidades do estudante, para permitir que ele esteja bem inserido dentro da sociedade e consiga transmitir esses conhecimentos que vai adquirindo enquanto estudante de história às outras sociedades. Não só, não é, fazendo isso como professor de história e ensinando as histórias às crianças, isso permite que ele tenha o geral, não é, das sociedades, as culturas, as dinâmicas sociais que vão acontecendo fora até do seu território moçambicano. Portanto, eu acho que é isso, dar história aqui em Moçambique. Naturalmente que vamos ter dentro do programa de ensino conteúdos que vão trabalhando não só a sua história, a história de Moçambique, mas que vão trabalhando também histórias de outros mundos, não é? Para permitir que este não esteja isolado. Por exemplo, nessas classes, na 8ª classe, olhamos muito a história da Idade Antiga, não é? Antiga
da antiguidade oriental, da antiguidade clássica. Vamos olhar também a formação dos estados fora e dentro de Moçambique. Entramos na nona classe vamos falar já da idade moderna, não é? E na idade moderna falamos logo com a emergência do capitalismo, vamos falar das revoluções que vão acontecer a nível da Europa, a nível da América. Vamos depois para a 10ª classe. Na 10ª classe vamos falar da fase subsequente do capitalismo, que é o imperialismo. Vamos falar das contradições imperialistas, vamos falar das primeiras, das grandes guerras que vão acontecendo na Europa, vamos falar do período pós-grandes guerras. Depois, já na 11ª classe, não é? Vamos olhar para a questão, por exemplo, da oficina de história, a forma como a história foi escrita. Vamos olhar a história da própria história, que são as historiografias da antiguidade clássica, oriental, idade média, moderna, contemporânea. Mas também vamos depois olhar para a história de África, invasão, conquista, até as independências. Depois, vamos dedicar na última classe, 12ª classe, não é? A história de Moçambique. Portanto, gente, é isso dar história aqui em Moçambique, permitir que o estudante tenha valores construídos, não é? Na base da sua história, mas não só com consciência da existência de outros valores, de outras identidades, de outras culturas no mundo fora. E muito obrigado. Passe bem.